morte a luta. E nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque. É cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque. É cor de rosa choque. Bom dia para você aqui com a gente. Começa o programa Rosa Choque pela Rede TV, no sistema Gurgakis de comunicação, pelo canal 17 aqui na cidade de Porto Velho, canal 23 na Via Cabo e também pela internet www.newsrondonia.com.br. A partir do meio-dia pelo www.sgc.com.br. Segundas, quartas e sextas a partir das 7 horas. Um lindo dia para você. Espero que ontem você tenha tido um excelente, você que é mulher tenha tido um excelente Dia das Mães. E para você também, que é pai aí e cuida sozinho dos seus filhos. Parabéns. Afinal de contas, cuidar dos filhos é uma dádiva, não é para qualquer pessoa. Só aqueles que têm um coração muito grande, muito puro, são capazes de educar, de criar, independentemente de estar sozinho ou não. Parabéns para você. Que a sua vida também seja feliz, não só no Dia das Mães ou nos dias especiais, mas em todos os dias. Hoje a gente vai falar sobre doação. O que é se doar? O que é se entregar? O que é se colocar à disposição do outro? Quando a gente doa qualquer coisa que seja ela material ou espiritual, com certeza algo que a gente entregue para alguém é algo que retorna para a gente, que volta para a gente, que a gente tem com certeza a felicidade de num momento qualquer recolher isso de volta. A situação do plantio, do que eu planto o que eu quiser, mas invariavelmente eu vou colher aquilo que eu plantei. A nossa semeadura, ela é sempre nossa, independentemente de onde a gente passe ou que a gente carregue. Mas uma coisa também é certa, a gente não colhe nada pelos outros, ninguém colhe nada pela gente. Talvez a gente encontre pessoas no caminho que com um carinho especial nos auxiliem, mas o que é nosso, ninguém vai passar. Infelizmente, é muito triste de dizer isso, mas a gente colhe as coisas das nossas escolhas o tempo inteiro. E aí a gente passa por uma situação chamada tormento voluntário. O que são tormentos voluntários? Nos tormentos voluntários eu sou capaz de trazer para mim coisas que até então não eram minhas. Na minha busca incessante de procurar coisas, eu começo a trazer para a minha vida coisas que não eram minhas. E a partir desse momento, eu começo também a trazer as consequências dessas escolhas, das coisas que eu trouxe para mim. Na nossa vida, a cada passo, a cada caminho, vai nos proporcionando poder de escolha, de fazer isso ou de fazer aquilo, de seguir por esse ou seguir por aquele caminho. E às vezes a gente pega um atalho e esse atalho ele sai mais doloroso do que se nós tivéssemos de verdade pego a via principal da nossa vida. E nesses atalhos, nessas vontades de conquistas rápidas, nessas vontades de querer antecipar coisas que seriam nossas um pouco além, a gente sofre. E depois reclama, porque a gente fez uma escolha errada. No tormento voluntário, eu tenho uma corresponsabilidade disso, porque eu escolhi. Talvez eu não soubesse, se eu soubesse que seria daquela forma, eu não teria escolhido. Mas é justamente isso que faz a vida algo tão belo, que faz a vida algo tão emocionante. O poder de escolha no livre-arbítrio que nos é dado, nessa possibilidade que nós temos a todos os instantes de mudar a nossa vida do momento em que nós paramos, no momento em que nós levantamos. Todos os dias nós temos um dia novo, um novo amanhecer, um novo entardecer. E nesse novo dia a gente tem a possibilidade de mudar a nossa história no dia seguinte. Mas só depende da gente, não depende de ninguém. As pessoas, assim como no caminhar, podem nos ajudar. Mas as decisões mais íntimas, aquelas que são do nosso coração, só dependem da gente. E é muito difícil mudar, é muito difícil escolher, é muito difícil modificar algo que está enraizado na nossa vida há tantos e tantos anos, há tantas e tantas existências. Tirar os vícios, mudar as perspectivas, acreditar que as coisas podem ser realmente muito melhores. A gente vai tentando. E nessa luta grande, nessa vida tão grande, nesse caminho grande a ser percorrido, a gente vai encontrando pessoas que vão nos auxiliando, nos mostrando o caminho, nos dando a mão. E é nesse momento que a gente tem que agradecer a Deus pelas possibilidades que nós temos. Ninguém vai nunca fazer para a gente tudo aquilo que a gente quer, mas o pouco que cada um nos oferecer
vai ser o pouco que vai transformar a nossa vida numa coisa melhor, em algo melhor. E a gente é sempre a mistura de todas as coisas, de todos os detalhes, de tudo aquilo que nós vemos no outro, de tudo aquilo que nós acreditamos que no outro seja bom. Então, assim, nessa segunda-feira de novos recomeços, que a gente busque no outro só aquilo que é bom e as coisas que não são boas, que a gente saiba perdoar, relevar, que as pessoas não são iguais a gente, mas como a gente também é passivo de errar e de cometer falhas, que nós usemos sempre a frase, que sejamos sempre capazes de perdoar, para que a gente também possa, no momento certo, ser perdoado. Afinal de contas, essa é a vida e, como disse o Gonzaguinha, é bonita e é bonita. No programa Rosa Choque de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que foi polêmica, mas que às vezes a gente não consegue entender direito como que funciona. Falar sobre isso ou sobre aquilo é fácil. Interessante é entender como acontecem as coisas dentro do âmbito da lei, da justiça, que a gente às vezes acha que é justo, outros acham que não, mas nada melhor do que quem está dentro do assunto para poder falar com a gente a respeito disso. A nossa convidada de hoje, além de ser uma pessoa que trabalha muito, que se dedica muito, conhece o que fala, porque trabalha ali, junto a essa população da qual o nosso assunto vai ser falado hoje. Mãe, uma pessoa que vai à luta, que não espera acontecer, que saiu da sua zona de conforto onde morava para vir para o nosso estado de amor pelo Brasil, chamado Rondônia, para poder fazer a diferença, mostrando que a mulher, além de ser o sexo forte e frágil, também é atuante no que quiser fazer. Nossa convidada de hoje, doutora Marília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, meu bem, obrigada mesmo. Bom dia, por favor, fique à vontade. Bom, você já veio aqui na Rede TV algumas vezes, as pessoas já veem a tua imagem, conhecem você pelo nosso estado, mas como que é teu nome completo? Marília Gondim Reis. Você veio de onde? Qual que é teu estado? Vim de Pernambuco, Recife, da capital. Tua mãe quem é? Cirleide. Sua avó? Mariana. Quando você fala de mulheres, tem alguma mulher que te deu uma referência para você tentar mudar as coisas nesse mundo tão grande? Quando eu falo em referência de mulher, eu não tenho como falar de uma só. Eu tenho duas grandes referências assim, maravilhosas na minha vida, que foi a minha avó materna e a minha mãe. Então elas sempre foram o meu grande referencial assim, de vida, sempre muito batalhadoras, sempre muito aguerridas, correram a vida toda lutando profissionalmente, pessoalmente, para conciliar todas as tarefas de casa e da vida profissional. Então elas são meus dois grandes exemplos. Você acredita que a família, principalmente na figura da mãe, que normalmente é quem segura tudo, independentemente, porque os homens eles fazem parte dessa família, mas normalmente a estrutura maior é da mulher. O homem pode ir embora, mas quem segura mesmo é a mulher que segura tudo, que faz, que se uma mulher sai de casa, desestrutura tudo. Se um homem sai, não, a gente continua vivendo. Você acredita que a família ainda é a estrutura maior de uma sociedade? Sem sombra de dúvida, a família realmente ela é a base. A gente tem o hábito de achar que a educação ela é compreendida e ela é adquirida na escola, mas a grande verdade é que a educação começa em casa, o grande exemplo, o grande referencial, a forma como você vai aprender a lidar com os problemas e com os dissabores da vida. Então, eu não sei só pesar se seria mais importante a figura da mulher. Historicamente, a gente vê que a mulher sempre tomou esse papel, ela sempre é mais comprometida com as tarefas de casa, com a educação dos filhos, mas a gente vê hoje que a situação está mudando um pouco. Os homens, eles também têm buscado esse comprometimento. Então, eu gosto de tentar achar que os dois têm um papel fundamental, né? Não gosto de estabelecer uma hierarquia, mas é óbvio que historicamente a mulher tem desempenhado esse papel de uma forma maravilhosa, incondicional, e isso salta aos olhos e chama a atenção. Então a gente tem essa impressão de que a mulher realmente tem esse papel importante, salutar, imprescindível, mas eu acredito sim que o homem também tem e vem ganhando espaço. O direito na tua vida, ele entra como? É uma escolha? Foi uma escolha, mas foi uma escolha maravilhosa que eu não me arrependo. Aliás, eu me arrependo de não ter iniciado antes. A minha família, ela é praticamente toda de formação jurídica. Começou com meu pai, depois a minha mãe já com 50 anos de idade resolveu também entrar
na área jurídica. Que mostra o exemplo, né? Que nunca é tarde, a gente pode fazer as coisas no momento que quiser. Exatamente. Só que o referencial da minha mãe era tão grande na minha vida que eu queria ser igual a ela. Então, ela começou com biologia e eu achava que aquilo também era, dentro da minha vida, o que eu buscava. Eu comecei fazendo um curso completamente inverso na área de saúde. E aí, quando eu estava já no meio do curso, eu percebi que realmente não tinha como... Você queria cuidar da vida, mas de outra forma. Que na verdade biologia continua na minha vida muito presente, eu gosto, mas é um lazer. O que eu gosto absurdamente de fazer é da área jurídica, como minha filha fala, de resolver o problema dos outros. Então, e a sua filha na tua vida? Minha filha foi um grande presente, assim, ela é muito esperta para a idade dela, ela tem 9 anos, mas ela me acompanha em absolutamente tudo, ela consegue compreender, tem uma capacidade de compreensão muito grande para a idade dela e foi um grande presente. Eu sou muito feliz em ser mãe, da Gabriela especificamente. E você acredita que, por exemplo, para as mulheres, que às vezes falam assim, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, então não vou ter tempo de cuidar dos meus filhos e por esse motivo, lá no futuro eu vou ter um problema com eles. Dá para conciliar? Dá para conciliar, mas a gente não pode esquecer realmente desse comprometimento moral que a gente tem com os filhos, né? Então, o que eu percebo hoje na infância e juventude, atuando como defensora da vara da infância e juventude, é que muitas vezes, hoje, infelizmente, nós temos, infelizmente, para quem tem várias atribuições, porque eu particularmente gosto, não consigo viver sem trabalhar. O trabalho, para mim, é uma coisa imprescindível, mas tem famílias muito numerosas, tem mãe que tem 5 filhos e que tem que trabalhar. Então, para essa mãe é uma situação mais complicada. Para cuidar, para educar, para cuidar, educar, e ela tem que ter uma renda extra. E a gente vê algumas mães, né, que saem para trabalhar, que elas têm essa necessidade para poder dar uma vida mais confortável ao filho. E acaba que a gente consegue perceber que se ela estivesse em casa, ela estaria conseguindo, na verdade, atuar mais efetivamente na educação do filho. Né? Então, a gente vê esse dilema, tem que trabalhar porque tem que colocar a comida, tem que dar uma vida melhor. Tem que dar uma vida mais confortável. Mas, por outro lado, as crianças e os adolescentes, eles precisam também de uma figura mais presente, porque hoje é tudo muito rápido, muito globalizado, internet. Então, as coisas acontecem de uma forma muito rápida e quem trabalha fora e tem outras atribuições não consegue repelir da forma que gostaria, assim, de uma forma eminente, algum risco que uma criança ou um adolescente possa estar submetido. Então, é óbvio que é ótimo trabalhar, é óbvio que é maravilhoso ter uma renda própria, mas cada unidade familiar, ela tem que observar qual é a sua prioridade, os momentos certos. E às vezes na vida a gente tem que abdicar um pouco de um fator para poder a gente ajustar um pouco no futuro melhor. Ter algo ajustado, uma família ajustada, uma vida profissional ajustada. Então, o que eu falo é para quem tem essa impossibilidade hoje de acumular essas várias funções, que não desista dos seus sonhos, né? Mas que saiba sopesar, que saiba ponderar o que é mais importante, naquele momento, qual a prioridade. E o tempo, a gente não tem como mudar, só tem 24 horas no dia. Mas dá para fazer, dá para colocar as coisas no lugar. É uma questão de foco, eu sou muito feliz como defensora pública, eu fui completamente realizada nesse estado e na minha profissão. Eu não tenho absolutamente nada para me queixar, mas você passa de uma etapa em que você passa a querer não construir mais uma opinião, mas uma vontade de resolver um problema. Então, além de defensora, eu tenho meus objetivos profissionais, além disso, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo cuidar da minha filha. E é tudo uma questão de foco, é uma questão de foco. Qualquer pessoa que tenha foco, ela vai conseguir conciliar todas as funções. Mas tem que saber o que quer, senão não consegue. Hoje, no Estado, a gente tem uma situação, como a senhora falou, que você trabalha dentro da área da infância e da juventude, vinculada ao menor infrator, à situação de risco social. As pessoas, às vezes, acreditam que uma criança dessa, um adolescente, ele é colocado dentro de uma casa-abrigo ou dentro de um lugar onde ele vai ser cuidado fora da família, mas que não existe um acompanhamento. O papel da senhora não é só ficar no gabinete, né? A senhora também faz visitas ou não é dessa forma aqui no Estado? Não, é perfeitamente dessa forma. Não só eu como defensora pública, mas o próprio juiz da Vara da Infância e Juventude, ele faz o acompanhamento, o promotor também atuante na Vara, ele
também faz esse acompanhamento. E o ECA estabelece um prazo de, no mínimo, 6 meses. Lá na nossa vara, na primeira vara da infância e juventude, as visitas são mensais, o que torna um acompanhamento mais efetivo. Então, ao menos uma vez por mês, a equipe de todo o juizado, juiz, promotor e defensor visitam as unidades de internação, sem prejuízo dos atendimentos individuais, que são feitos sempre como necessário. Vai lá em loco para verificar como está sendo esse cuidado. No local. Né? O que esses adolescentes têm nessas casas-abrigo, nesse lugar que é um tipo de internação? O que eles fazem ali? A primeira coisa que eu queria falar é que, diferentemente do que as pessoas imaginam, não é um spa, né? A unidade porque as pessoas acham assim, ele vai cometer um crime, um delito, enfim, e ele vai ficar tranquilo lá enquanto a vítima morreu, mas existe um outro lado. O que eles fazem ali dentro? Como que é essa vida lá dentro? Na verdade, é justamente pensando na vítima que a gente tenta buscar um programa de ressocialização efetiva, né? Quando você pensa que um menor infrator ou até mesmo um adulto cometeu um delito grave, né, a nossa primeira impressão e a nossa primeira vontade, porque é natural do ser humano, é de repulsão, é de reprovabilidade da conduta. A gente quer justiça, a gente quer que aquela pessoa se submeta a um sofrimento. Que ela pague pelo que fez. Que ela que pague pelo que fez. É uma compreensão, a primeira compreensão de qualquer ser humano. Mas a gente tem que pensar que se a gente não atuar efetivamente na vida daquela pessoa, num programa chamado Programa de Ressocialização, que nada mais é do que tentar modificar as concepções do que é certo, do que é errado, de como se pautar na vida, de trabalhar na estrutura psicológica daquela pessoa e na estrutura familiar para que ela mude para atividades lícitas. Se a gente não fizer isso, aquele infrator ele vai voltar à sociedade, ele vai ter outras novas vítimas. Ficou, né? Então, é pensando justamente na pessoa da vítima e nas possíveis e futuras vítimas que a gente atua, a gente intervém para que aquela pessoa possa voltar à sociedade e ela não fazer mais vítimas, ela se pautar de forma correta, que a gente possa viver num mundo mais harmônico, sem violência. E a unidade de internação, ela tem um nome diferente, mas ela não é muito diferente da prisão. Às vezes ela até é pior, dependendo do estado. Dependendo do estado que for. Bom, nós estamos no programa Rosa Choque, pela Rede TV, no Sistema Guga de Comunicação, falando com a doutora Marília Reis, que é defensora pública aqui no nosso estado e que está trabalhando efetivamente com os menores infratores. Se você quiser mandar a sua pergunta, 9244-9858. A gente vai para o intervalo e volta já. É cor de rosa, choque. Bom dia, programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Guga de Comunicação. Hoje a gente está falando com a doutora Marília Reis, que é defensora pública aqui no nosso estado. Lembrando para você que o Diário da Amazônia, tá hoje já... O Diário da Amazônia, de domingo e segunda-feira, é o nosso jornal aqui do Sistema Guga de Comunicação, da Rede de Comunicação, que tem a Rádio Globo, tem o Diário da Amazônia e a Rede TV. E o jornal de hoje, ele traz que o estado faz a licitação de sistemas sul de esgotamento. E a obra terá início ainda no primeiro semestre. Bom, a gente espera que realmente tenha, né? Comece realmente, porque o estado é um estado que, em relação a isso, não tem nem 5% no estado inteiro. O jornal, ele traz sempre para você notícias diárias do estado, do Brasil e do mundo e faz com que você tenha sempre uma boa qualidade dentro da informação. O jornal é completo, ele tem tanto a parte de notícias, como de entretenimento, das coisas boas e coisas ruins que acontecem. Afinal de contas, o mundo é feito desta forma. Você também pode acessar pelo site www.sgc.com.br. Esse é o nosso Diário da Amazônia. Hoje a gente está falando com a doutora Marília a respeito da situação mesmo dos menores, mas sem colocar culpa ou responsabilidade de ser bom ou de ser ruim, apenas como que isso funciona e como é de verdade. Às vezes as pessoas acreditam que o menor tem uma pena quando chega lá nos 17 anos. Eu não estou ouvindo, se for comigo que eu não estou ouvindo. A doutora, quando as pessoas colocam uma pena, ele tem 17 anos, ele cometeu um crime, e aí ele pode ficar até 3 anos, né, ali no lugar que ele vai ficar, e ele completa 18 anos. O que acontece quando ele completa 18 anos? Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele atua com o adolescente até os 21 anos de idade. Certo. Então, se ele tem 17 anos, mesmo que ele não tenha completado, que ele completa a maioridade,
Se ele não completou o prazo máximo de 3 anos de internação, ele pode continuar sim na unidade, no sistema de internação até os 21 anos. Então, ele não é necessariamente posto em liberdade. O adolescente ele fica internado se houver a necessidade, pelo prazo máximo de 3 anos. 3 anos. E depois que ele sai dali, como que fica, vou usar no linguajar mais comum, que as pessoas, para entender, como que fica a ficha dessa pessoa? Fica colocado lá, depois dos 18 anos, se ele voltar a cometer um crime, ele é reincidente? Como que funciona isso? Isso também é um grande mito, né? As pessoas acham que as passagens do adolescente eles não constam numa certidão de antecedentes criminais como o adulto tem. Na verdade, tudo que tem no ECA é uma cópia do direito penal do adulto, só que a gente dá um nome diferente porque os princípios que regem são um pouco diferentes também. Então, se tem a certidão de antecedentes criminais para o direito penal do adulto, na infância e juventude a gente tem o que a gente chama de certidão circunstanciada, em que consta todos os antecedentes do adolescente junto à vara da infância e juventude. E essa certidão, ela tem alguns tribunais, e o STJ já se manifestou nesse sentido, também algumas vezes utilizam como maus antecedentes, né, para... Ele não é reincidente, mas vem na ficha dele como... É porque a reincidência ela pressupõe a prática de um crime. E a gente não fala em crime para adolescente, a gente fala de ato infracional. É porque é isso que às vezes as pessoas não entendem. Porque ele era menor de idade, por ele ser menor de idade, ele cometeu um determinado... Ele fez alguma coisa errada para a sociedade. Ele vai pagar por isso, não vai ser reincidente, porque não pode ser considerado, mas vai ter um mau antecedente, que vai prejudicar ele de alguma forma. Isso, é o que a gente chama de maus antecedentes, né? Então, assim, os tribunais superiores hoje não entendem... Assim, o STJ já entendeu antigamente que poderia constar como maus antecedentes, mas hoje ele é valorado, essas condutas, como negativamente, como uma circunstância judicial chamada conduta social ou personalidade do agente. Então, essas práticas de atos infracionais, elas são levadas sim em consideração na fixação da pena base. É um parâmetro para que a pessoa que não é formada em direito possa entender, para que se possa fixar a pena. Então, todas essas circunstâncias são levadas em consideração. E até para não tirar, né? Para não soltar, para não tirada da prisão, que às vezes o advogado vai entrar com um pedido para poder ter liberdade e não vai conseguir também, às vezes, por causa disso. Seja para fixar a pena, seja para progredir, é analisado, além das circunstâncias objetivas, os requisitos que a lei prevê também, a personalidade do agente, se ele, na verdade, tem bom comportamento, qual é a conduta social dele, mesmo dentro da unidade de internação. Antigamente existia a obrigatoriedade do chamado exame criminológico. Hoje é feito, na verdade, essa percepção sobre a personalidade por meio de outros relatórios que é possível aferir. Então, tudo isso é levado em consideração, sim. O adolescente ele não fica impune e essas circunstâncias, essas passagens, elas são levadas em consideração, inclusive também no futuro, para a fixação de pena base e para outras situações também, quando, se adulto, voltar a cometer crimes. Bom, o Rafael, do Bairro Nacional, está dizendo que está assistindo o programa. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, Rafael. E a Sônia está perguntando a partir de quantos anos um menor de idade pode ser detido? A partir dos 12 anos completo. Completou 12 anos, ele pode, na verdade, estar sujeito às medidas socioeducativas. Esse 12 anos é como? Eu completei 12 anos hoje, amanhã, como que funciona isso? Exatamente. Completou 12 anos, à meia-noite do seu dia do aniversário, meia-noite você pode, na verdade, se sujeitar às medidas socioeducativas previstas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até 12 anos incompleto, só medida de proteção, só atuando, então, porque o direito penal brasileiro e o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece que com 12 anos incompleto a pessoa não tem condições de se autodeterminar e entender o caráter ilícito de suas condutas. Então, a gente só atua com medida de proteção integral. A partir dos 12 anos completos, do primeiro minuto que você completa 12 anos, aí sim a gente pode falar em sujeitar o adolescente às medidas socioeducativas e inclusive a de internação. Às vezes tem um mito também, estou perguntando as coisas que às vezes as pessoas têm uma dúvida em casa, que essa determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente é diferente para meninos e meninas, e não é, né? Tanto a menina como o menino. E como que funciona isso quando eles vão para o abrigo? Tem separação? É colocado no mesmo lugar? Como que funciona aqui em Rondônia? No abrigo, na verdade, é uma situação um pouco diferente. O abrigamento
não é para o menor em conflito com a lei, que na verdade cometeu um ato infracional análogo ao crime. É um adolescente ou uma criança que está em situação de risco. Então, preferencialmente, eles são colocados em situações diversas a depender da idade, até pela questão sexual, a questão de convivência, mas até tenra idade, 12 anos, eles convivem harmonicamente no mesmo local, tanto as meninas como os meninos. A unidade de internação, não. Aí sim é completamente diferente. Como que funciona? Existe uma unidade de internação masculina e existe uma unidade de internação feminina. Então segue tudo como se fosse realmente o Código Penal, como a senhora disse. Isso. Só vai mudando alguns tipos de pena. Só muda, na verdade, os nomes. Nome. A gente tem essa mania realmente de colocar nomes politicamente corretos, que acaba, na verdade, trazendo alguns mitos, enfeita e traz alguns mitos para a sociedade, que parece que geram uma impunição. Então, assim, a unidade de internação é uma prisão para adolescente, né? Nada mais é do que isso. São as mesmas circunstâncias degradantes, as mesmas situações de repreensão. A diferença é que a gente dá um nome bonito porque o Estatuto da Criança e do Adolescente assim determinou. Mas são as mesmas sanções. No Código ainda eles trazem que a gente fala que menor de idade até os 18 anos, mas coloca a situação ainda que até os 21 ele pode ser considerado para o efeito do ECA usada dos mesmos critérios do menor de idade. É assim mesmo que funciona? Desculpa. Ou não? Porque lá no ECA a gente fala que criança é até adolescente, e adolescente até os 18, até completar 18. Só que o ECA ele vai até o 21. Como que funciona esse 18 ao 21? E uma outra pergunta aqui, sobre a adoção do critério biopsicológico como alternativa à redução da idade penal. Então, com relação à primeira pergunta, é que eu faço também questão de falar, é que o Brasil realmente está na contramão de todos os países desenvolvidos, né? Existe um grande mito, porque nos Estados Unidos a punição dos adolescentes começa a depender do estado com 14 anos de idade, em outros 16, no país tal também é com 14 anos, né? Existe uma convenção, né, da criança e do adolescente em que ela coloca como parâmetro, certo, a idade de 18 anos. Essa idade ela não é à toa, ela é feita a partir de estudos em que determina que uma pessoa, neste período de idade, ela ainda não tem a sua formação psicológica, ela ainda sofre influência do meio externo, de tal forma que ela não consegue se determinar de forma como a gente gostaria. A sua personalidade está em formação e, por isso, né, existe, na verdade, uma série de princípios diferenciadores que vão reger eventual punição. Só que essa idade, pelos estudos que comprovam, ela não é taxativa, não é exatamente essa dificuldade de se autodeterminar, não é aos 18 anos que cessa e que ele passa a ter uma exata compreensão do mundo. Não existe esse termo inicial e esse termo final. Por isso que ele trabalha com esse parâmetro de até os 21 anos, porque entende-se que até ali a personalidade ainda não está completamente formada. Bom, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho para poder falar a respeito disso ainda, do caráter biopsicológico na medida, nessas alternativas de pena, para determinar se realmente uma pessoa tem ou não condições de saber o que estava fazendo e dessa punição em relação a isso. Nossa convidada é a doutora Marília Reis e a gente volta já. Sexo frágil, não foge à luta. Bom dia para você, junto com a gente no programa Rosa Choque, pela Rede TV, no sistema Gurgek de comunicação. E a gente parou no outro bloco falando a respeito da situação que às vezes o menor
briga-se muito pela situação da maioridade, minoridade penal, vamos diminuir, vamos aumentar, vamos fazer. Mas tem a situação da situação biopsicológica. Como que isso funciona para as pessoas saberem? Esse critério biopsicológico, ele já é adotado, inclusive, para se aferir a imputabilidade penal. É o critério adotado pelo Código Penal. E ele se divide em dois fatores, o critério biológico e o critério psicológico. Existe uma divergência na doutrina do que seria o critério biológico e o psicológico. Uns colocam... Mas, na verdade, é o seguinte, o biológico, pela parte dominante da doutrina, seria a pessoa que não tem deficiência mental, que entende que o deficiente mental, se ele não tem a possibilidade absoluta de compreender ele estudo do fato, ele não tem imputabilidade penal. Então, aqueles doentes mentais que não têm qualquer possibilidade de compreender o estudo do ilícito que cometeu, ele, na verdade, não recebe uma sanção penal para ser cumprida numa prisão. Ele recebe uma medida de segurança. E o critério psicológico, que é justamente esse que a gente trabalha, que tem uma relação na infância e juventude, que é a capacidade da pessoa entender a ilicitude da sua conduta, de acordo com a formação da personalidade. Então, por haver estudos mundialmente que apontam que existe uma fase de transição no ser humano em que ele não tem essa capacidade ainda de forma plena e absoluta, levando-se em consideração a imaturidade decorrente da idade, e aí sim, nesse fator psicológico é a idade que é um parâmetro. O direito penal brasileiro só admite que há imputabilidade penal para o sistema de adultos a partir dos 18 anos completo, né? Então, é esse critério que a gente também analisa para sujeitar os adolescentes que não tenham 18 anos completos às medidas socioeducativas, que aí seria dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos na infância e juventude. Se é só uma situação de diferenciação de nomenclatura do Estatuto da Criança e do Adolescente para o Código Penal, por que se briga tanto, que se discute tanto em relação a ter ou não ter 18 anos para poder ir para a cadeia, por exemplo? Por que a briga tão grande de se diminuir a idade se a gente acaba vendo que são punições muito parecidas? A diferença seria só que num você vai para o presídio, no outro... Me desculpem, na verdade, o pessoal que está em casa, mas assim, eu preciso ser sincera e franca. Na verdade, isso acontece muito pela falta de conhecimento, um preconceito. A gente acaba hoje, como a vida é muito dinâmica, reproduzindo o que a mídia coloca. Então, se começa a se falar, olha, a redução da maioridade penal é um problema para a solução da violência. A gente acaba reproduzindo isso sem refletir muito. Mas qual é a grande diferença? Não é só a mudança de nomenclatura. Na infância e juventude, a gente compreendendo que o adolescente ele está em formação, que ele ainda não formou a sua personalidade por completo, a gente tem uma série. Em todas as medidas socioeducativas aplicadas, a gente trabalha conjuntamente com a família desse adolescente. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria dos adolescentes em conflito com a lei, ele tem um conflito em casa que, na verdade, assim, dificulta para que ele se paute de forma correta. Entendo. Então, a gente trabalha de forma integrada, adolescente com a família. O que não acontece com o adulto. A gente não consegue, com o adulto, até porque ele já tem uma formação já completa, trabalhar o adulto no seio da sua família. Então, por isso que é bem mais eficaz, né, as medidas socioeducativas quando tem aplicadas o tempo maior, adolescente. tem uma forma melhor de poder abordar. Isso, exatamente. É uma abordagem mais eficaz, porque você não trabalha apenas o adolescente, trabalha toda a família dele, para que saiba compreender como receber um adolescente que está em conflito com a lei, como lidar com este problema, como reverter a situação. Então, é por isso que o índice de reincidência de adolescente em infrações é bem menor do que os adultos. Então, hoje, um adolescente, entre 10 adolescentes que cometem ato infracional, eu posso afirmar com certeza que apenas um volta a reincidir em conflito com a lei. Já o adulto, o índice de reincidência é muito grande, justamente porque a gente não consegue trabalhar de forma conjunta os outros fatores. Então, quando você defende a redução da maioridade penal, você defende sujeitar o adolescente a um sistema que a gente não vai trabalhar de forma tão eficaz. E o índice de recuperação desse adolescente vai ser bem menor.
Por isso que, sob do ponto de vista de todas as pessoas que operam na área jurídica, que têm um conhecimento mínimo, elas são, na verdade, absolutamente contra a redução da maioridade penal. A pessoa que pergunta se, no caso, quando o menor desse tratamento que a senhora fala de tratar melhor, não significa que seja tratar melhor no sentido de que vai fazer todos os gostos. Muito ao contrário, ensina a família que... Uma coisa até que às vezes as pessoas perguntam, o fato dos pais terem perdido um pouco dessa possibilidade de educar o filho, ele não pode chamar atenção, ele não pode... Isso eu estou dizendo o que as pessoas acham, não estou dizendo o que é. Mas as pessoas confundem, achando que o pai hoje já não pode mais chamar atenção, que você não pode mais fazer nada, que teu filho pode fazer tudo e você tem que ficar quieto, porque senão vem o conselho tutelar e leva ele embora. Isso não é uma verdade, né? O pai e a mãe, eles têm que ter pulso firme e cuidar e manter a educação do filho, né? Com certeza. O que não pode, na verdade, assim, é espancar o filho, torturar. É fazer a agressão, né? A agressão. Porque isso, independente de ser filho ou não, é crime, entendeu? Então, violência física, efetivamente, mesmo que não seja no contexto familiar, é, na verdade, um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Mas os pais, eles têm, sim, a possibilidade de educar o filho, de repreender, de tentar, deixar de castigo, na verdade, deixar de castigo, sair. Recuperar. Aliás, é justamente isso que na infância e juventude a gente resgata. Quando a gente observa o adolescente na audiência, que ele está com problema, porque até as audiências na infância e juventude é com o responsável legal, que é a genitora, o genitor, ou então a avó que tem a guarda, ou outra pessoa. Então a gente trabalha desde lá, a gente já tem a percepção se o adolescente ele tem um bom comportamento em casa, se ele respeita a autoridade dos pais, identificando esses problemas, a gente analisa qual medida socioeducativa vai ser mais eficaz para esse adolescente, para a gente conseguir resgatar ele. Isso com o apoio da família, porque a gente resgata a autoridade do pai, a gente tenta resgatar a autoridade da mãe, e é por isso que é tão eficaz todas as medidas socioeducativas da infância e juventude. Bom, a gente tem praticamente 1 minuto e meio de programa e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para esses pais, para essas mães, como que eles devem agir para que não tenham que visitar os filhos num lugar assim. Não existe uma fórmula, né, pronta para dizer mãe, pai, vamos agir assim, vamos para evitar que o filho, na verdade, entre em conflito com a lei e até mesmo, na verdade, que não se perca a autoridade de mãe e de pai. Mas assim, o que a gente observa é que existe, na verdade, é até um clichê universal, mas não tem como educar sem amor, né? Então o amor, na verdade, ele vai ser o limite, ele vai ser a base de tudo. Então, mãe, pai, eu sei que hoje não tem como não trabalhar fora, não tem como não ter outras atribuições, mas tente reservar um tempo mínimo ao seu filho, cuidando, ouvindo. Não deixe passar um dia sem que esse espaço não seja reservado, porque você não vai só preservar a sua autoridade, mas você vai cumprir com o seu dever moral, você vai evitar que você tenha uma criança ou um adolescente em conflito interno e em conflito com a lei posteriormente. Então, amem seus filhos absurdamente, cuidem deles, reservem um tempo diariamente. Tudo na vida é uma questão de foco. Se ajustem, se programem e convivam harmonicamente. Bom, querida, muitíssimo obrigada, obrigada mesmo. E para você que ficou aqui com a gente no programa Rosa Choque, muitíssimo obrigada pela tua audiência, obrigada pelo teu carinho, obrigada a todas as pessoas que hoje falaram aqui com a gente. Na quarta-feira, a doutora Poliana vai estar aqui com a gente falando sobre glândula pineal. Ela é médica e ela vai poder ajudar a gente a entender um pouquinho como funciona essa pequena glândula que faz uma diferença muito grande na nossa vida. A gente espera que